O maníaco do parque. A história não contada. Ele parecia comum, um rosto que se perderia entre milhões, mas por trás havia algo sombrio e letal. Na São Paulo do fim dos anos 90, mulheres desapareceriam sem rastros, como se o parque as engolisse. O terror crescia silencioso, escondido em trilhas sombrias, até que corpos começaram a emergir da terra. A cidade inteira descobriu tarde demais: havia um predador humano, invisível, à espreita de novas vítimas. Francisco nasceu em um lar simples, carregando marcas de uma infância fragmentada e solitária. Entre ruas estreitas e casas humildes, cresceu em silêncio, guardando segredos que ninguém percebia. Aos poucos, surgiam sinais de um comportamento torto, estranho, que poucos ousavam confrontar. Colegas lembram de sua personalidade dupla, ora tímido e dócil, ora explosivo e perturbador. Na adolescência, já existiam indícios de algo sombrio, mas tudo foi ignorado como fase difícil. Ele buscava refúgio em fantasias, construindo mundos internos, onde exercia poder absoluto. Relatos descrevem um jovem retraído, incapaz de criar vínculos saudáveis e duradouros. Trabalhos instáveis e a falta de perspectivas moldaram um homem frustrado e inquieto. Sua relação com mulheres já mostrava desequilíbrios, marcada por rejeições e ressentimentos. O silêncio de sua vida social escondia um turbilhão de pensamentos sombrios e violentos. Pouco a pouco, as sombras cresceram, alimentadas por traumas e obsessões incontroláveis. Seus conhecidos notavam nele olhares frios, vazios, como se já não houvesse humanidade. Ninguém imaginava que aquele jovem silencioso guardava desejos tão violentos e mórbidos. A cidade ao redor seguia acelerada, sem perceber o perigo incubado diante de todos. E no escuro de sua mente, já germinava o predador que em breve aterrorizaria São Paulo. Ele aprenderia a usar sua aparência comum como disfarce, misturando-se à multidão sem esforço. Os gestos educados, a fala calma, escondiam um vazio emocional impossível de preencher. Mas havia algo em seus olhos que poucos notavam, uma inquietação quase animal, predatória. Era apenas questão de tempo até que a máscara caísse e revelasse sua verdadeira natureza. E numa noite silenciosa, esse detalhe perturbador apareceria em uma fotografia esquecida. O nome surgiu rápido, estampado nas capas dos jornais, espalhado pelas rádios e televisões. Maníaco do Parque não era apenas um apelido, mas um rótulo que cristalizou o medo coletivo. A cada repetição, a alcunha ganhava força, transformando um homem em uma lenda sombria. O título traduzia não só os crimes, mas também a impotência de uma cidade diante do horror. Assim, o assassino se tornava uma figura quase mitológica, um símbolo de terror urbano. A mídia explorava o caso sem piedade, ampliando o impacto psicológico sobre a população. O apelido carregava simplicidade brutal, fácil de memorizar e impossível de esquecer. Nos corredores policiais, já não se falava do suspeito pelo nome, apenas pela alcunha. Era a transformação do criminoso em personagem, com identidade própria e assustadora. São Paulo conhecia, então, não apenas um homem, mas a encarnação de um pesadelo. Especialistas em criminologia destacam como a mídia molda a percepção da violência. O rótulo deu rosto ao medo, tornando o parque um território amaldiçoado na imaginação coletiva. A cidade já não enxergava árvores e trilhas, mas um palco de mortes e desaparecimentos. Pais proibiam filhos de se aproximarem, jovens evitavam encontros próximos ao local. O espaço público se convertia em símbolo de insegurança e desconfiança absoluta. Enquanto a alcunha se espalhava, crescia também o fascínio mórbido pelo criminoso. Cartazes, reportagens e programas de transmissão vertical criavam a sensação de onipresença. Era como se o maníaco estivesse em todos os cantos, invisível e à espreita. O apelido havia vencido a identidade real, apagando Francisco sob a sombra do mito. E cada repetição alimentava ainda mais o medo, o pânico e a inevitável paranoia coletiva. Ele nunca se aproximava de forma brusca, sabia que a confiança era a chave para o controle. Com fala calma e postura convincente, prometia fama e oportunidades em revistas famosas. Carregava pastas com fotos falsas, cartões improvisados e histórias bem ensaiadas. As vítimas acreditavam estar diante de um fotógrafo, não de um predador silencioso. Assim, o jogo de manipulação se iniciava, sempre com aparência de inocência.
A estratégia era simples e devastadora: seduzir com sonhos e matar com frieza. A promessa de um futuro brilhante cegava as jovens para os sinais de perigo. Cada detalhe era calculado, desde o sorriso até o tom de voz escolhido. Ele dominava a arte de parecer confiável, de simular sucesso e prestígio. No fundo, era apenas um predador disfarçado de oportunidade. As vítimas, geralmente sonhadoras e cheias de expectativas, tornavam-se alvos fáceis. Carregavam o desejo de escapar da rotina dura e encontrar reconhecimento rápido. Era essa ambição que ele manipulava, oferecendo a ilusão perfeita no momento certo. Um convite inocente ao parque parecia o primeiro passo para uma carreira de modelo. Na verdade, era o caminho direto para uma armadilha mortal. Ao chegar ao local, a cortina de ilusão caía, revelando o verdadeiro cenário. O espaço verde, antes acolhedor, se transformava em palco de horror e violência. As trilhas escondidas serviam como corredores para o silêncio dos gritos abafados. Ali, a confiança se desfazia, e a máscara do fotógrafo já não tinha função. E o parque, mais uma vez, guardava um segredo que só seria descoberto tarde demais. O Parque do Estado parecia comum à luz do dia, com famílias, estudantes e trilhas tranquilas. Mas quando o sol se punha, aquele espaço se tornava um território sombrio e silencioso. Entre árvores densas e áreas pouco iluminadas, o isolamento era quase absoluto. O cenário ideal para alguém que precisava desaparecer junto com suas vítimas. Era a cortina verde que escondia crimes invisíveis aos olhos da cidade. Policiais lembram como a vastidão do parque dificultava qualquer patrulhamento efetivo. Cerca de 500 hectares de mata fechada ofereciam refúgio para segredos enterrados. Trilhas pouco conhecidas se estendiam em labirintos impossíveis de vigiar. O local se transformava em aliado do criminoso, um cúmplice silencioso. Cada árvore podia ser testemunha muda de algo que jamais seria visto. A paisagem enganava, oferecendo ao mesmo tempo beleza e perigo oculto. Visitantes habituais descreviam áreas de sombra onde a luz nunca parecia entrar. Os sons da cidade não alcançavam aquelas trilhas mais profundas e desertas. Era como se houvesse um outro mundo, paralelo, habitado por presenças invisíveis. E nesse mundo escuro, o predador caminhava livre, sem ser notado. Quando os corpos começaram a ser encontrados, o parque perdeu sua inocência. O que antes era visto como lazer, virou palco de uma tragédia coletiva. Famílias evitaram o local, e o espaço ganhou fama de território amaldiçoado. A cada nova descoberta, a imagem do verde vivo se tingia de vermelho. E para sempre, o Parque do Estado seria lembrado como cenário de horror. Elas eram jovens, sonhadoras, carregando na bagagem o desejo de mudar de vida. Muitas vinham de famílias humildes, buscando escapar da rotina dura da periferia. A promessa de um ensaio fotográfico era mais que uma chance, era uma esperança. Cada uma carregava um brilho nos olhos, acreditando que o futuro estava próximo. E era exatamente esse brilho que o predador sabia como capturar e apagar. O perfil era recorrente, mulheres em busca de reconhecimento e oportunidades rápidas. A vulnerabilidade social tornava as presas fáceis para alguém manipulador e astuto. Elas viam nele a possibilidade de ascender, de finalmente serem notadas. Nenhuma suspeitava que estavam sendo escolhidas não para brilhar, mas para morrer. O destino cruel já estava traçado no instante do primeiro contato. A polícia logo percebeu que havia um padrão nas escolhas do criminoso. Jovens entre 16 e 25 anos, geralmente sozinhas, em momentos de fragilidade. O aliciador sabia identificar inseguranças, transformando-as em portas abertas. Com discursos ensaiados, envolvia as vítimas em uma teia quase inescapável. Era um caçador que conhecia profundamente o perfil de sua presa, mas o detalhe mais perturbador viria à tona durante a investigação. Em meio às fotos recuperadas, algumas vítimas apareciam sorrindo ao lado dele. Imagens inocentes, que hoje soam como retratos de uma despedida não percebida. E em uma das fotos, o olhar de uma jovem parece fixar a câmera em silêncio. Um olhar que parece pedir ajuda, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. No início, os registros eram isolados, jovens que não voltavam para casa após encontros marcados. Familiares buscavam delegacias, mas recebiam respostas vagas, atribuídas a fugas voluntárias.
A ausência de sinais de violência dificultava o avanço das primeiras investigações. O padrão só começaria a surgir quando os relatos passaram a se multiplicar, e as coincidências se transformaram em indícios perturbadores. As mães foram as primeiras a perceber o elo invisível entre os casos. Elas levavam fotos e detalhes, tentando convencer autoridades relutantes. Muitas descreviam o mesmo perfil, filhas sonhadoras, contatadas por um suposto fotógrafo. A insistência dessas famílias manteve as denúncias vivas nos arquivos policiais. Sem elas, talvez os crimes tivessem se prolongado ainda mais. A polícia, pressionada, iniciou cruzamentos entre boletins de ocorrência. A repetição do mesmo enredo começava a eliminar qualquer dúvida. Desaparecimentos ligados a promessas de ensaios fotográficos surgiam em sequência. A figura do fotógrafo se tornava o fio condutor das investigações iniciais. Ainda assim, faltavam provas concretas que apontassem para um suspeito real. Enquanto isso, nas ruas, cartazes de desaparecidas se acumulavam em postes e praças. Cada rosto colado em papel representava uma vida interrompida sem explicação. O silêncio das autoridades aumentava a angústia das famílias e da população. Poucos sabiam que a cada dia surgiam novas vítimas desaparecidas em silêncio. E São Paulo caminhava para descobrir, da pior forma, que havia um predador à solta. Os primeiros corpos surgiram discretamente, escondidos entre árvores e vegetação densa. Policiais encontraram sinais de violência que não deixavam dúvidas sobre a brutalidade. O horror começou a tomar forma, e a dimensão dos crimes se revelava aos poucos. Cada cadáver contava uma história interrompida, um destino roubado de forma cruel. As trilhas do parque se tornaram um labirinto de mistério e medo constante. As equipes periciavam com cuidado, conscientes de que cada detalhe poderia ser crucial. Objetos pessoais, roupas rasgadas e marcas no solo indicavam encontros violentos. A população ainda não tinha ideia da quantidade de vidas que já haviam sido tiradas. O pavor crescia a cada notícia divulgada, transformando a cidade em uma prisão psicológica. O verde do parque se tingia de um silêncio que parecia gritar por justiça. Fotografias das cenas, preservadas para a investigação, chocavam mesmo os mais experientes. Era impossível não notar a frieza na forma como os crimes haviam sido planejados. Especialistas em criminologia apontavam precisão, quase cirúrgica, na execução dos atos. Tudo indicava que o autor dominava cada passo, cada reação de suas vítimas. E o medo se tornava palpável, como se o parque tivesse se tornado um organismo vivo. Mas o mais perturbador estava prestes a surgir em uma das trilhas mais isoladas. Um detalhe estranho nos corpos chamou a atenção: a posição dos braços e das mãos, rígida, pareciam apontar para algo, como se quisessem revelar um segredo que ninguém entendia. O sol se punha, e sombras alongadas tocavam os cadáveres, criando imagens quase surreais. E nessa fotografia mental, a polícia percebeu que aquele detalhe mudaria tudo. A cidade inteira começou a sentir o peso do medo, invisível, mas onipresente nas ruas. Mulheres evitavam sair sozinhas, familiares checavam cada detalhe antes de permitir saídas. O transporte público se tornou um território de suspeitas e olhares desconfiados. O maníaco do parque não estava apenas no parque, mas na imaginação coletiva da população. Cada sombra parecia se mover com intenções ocultas, cada passo era analisado. Programas de transmissão vertical e jornais amplificavam o terror, detalhando cada descoberta recente. Cartazes de desaparecidas surgiam em postes, mercados e escolas, lembrando a tragédia. O medo deixava marcas psicológicas profundas, mesmo naqueles que nunca foram alvo. Bairros antes tranquilos se tornaram enclaves de cautela e desconfiança constante. A cidade não dormia tranquila. A ameaça parecia invisível, mas próxima demais. Psicólogos alertavam para o impacto social. Pânico coletivo podia distorcer comportamentos. Famílias restringiam filhos e filhas, estabelecendo horários rígidos e regras extremas. A sensação de insegurança permeava todos os espaços, da escola à praça mais distante. Cada relato novo de desaparecimento aumentava a pressão sobre as autoridades locais.
E o criminoso, desconhecido, seguia manipulando sua sombra entre a população assustada. Enquanto São Paulo vivia em estado de alerta, a polícia intensificava buscas e monitoramento. Com o aumento da visibilidade, surgiam voluntários e moradores dispostos a ajudar. Mas o medo era mais forte que a coragem, e cada passo no parque se tornava uma ameaça. A cidade parecia respirar em uníssono, aguardando que algo horrível acontecesse novamente. E ninguém sabia, ainda, que o ápice do terror estava prestes a ser revelado. As equipes se reuniam em delegacias improvisadas, analisando boletins, fotos e depoimentos. Cada detalhe parecia minúsculo, mas podia ser a chave para prender o predador do parque. Erros iniciais atrasaram o progresso, pois faltavam provas concretas ligando vítimas e suspeito. A pressão da mídia impunha prazos irreais, tornando o trabalho policial ainda mais tenso. Agentes experientes sentiam o peso da responsabilidade sobre ombros já sobrecarregados. Pistas surgiam e desapareciam como fumaça, frustrando cada avanço da investigação. Objetos encontrados junto aos corpos eram minuciosamente analisados, buscando conexões. O padrão de atuação começava a se revelar, mostrando a frieza calculada do criminoso. O perfil criminal foi traçado: alguém meticuloso, manipulador, paciente e persuasivo. Cada hipótese era testada, descartada ou confirmada com cautela quase obsessiva. Peritos trabalhavam dia e noite, examinando digitais, impressões e fibras de roupas. A polícia descobriu que o suspeito não deixava rastros óbvios, dificultando a prisão. Era como se o maníaco conhecesse cada brecha e cada técnica de investigação. Documentos, agendas e registros telefônicos se tornavam armas na busca pela verdade. Mas ainda faltava algo decisivo, o elemento que ligaria todas as vítimas a um único homem. Enquanto isso, o medo público pressionava autoridades a agir de forma mais drástica. Delegacias recebiam ligações constantes, denúncias e alertas sobre movimentos suspeitos. O clima de urgência obrigava cada equipe a examinar cada detalhe, cada contradição, e mesmo com todos os esforços, a sensação de impotência crescia dentro das delegacias. Até que, em um detalhe aparentemente insignificante, algo inesperado começou a surgir. O cerco finalmente se fechava após semanas de vigilância intensa e análise de pistas. Policiais monitoravam cada movimento do suspeito, conscientes de que ele era perigoso. O parque, palco dos crimes, agora era o terreno de uma operação cuidadosamente planejada. Informações de testemunhas e denúncias anônimas começaram a formar o quadro completo. A tensão era palpável, cada segundo poderia decidir se a captura seria bem-sucedida. Na manhã da prisão, agentes se posicionaram silenciosos, aguardando o momento certo. Francisco caminhava pelas ruas, alheio à rede que já se fechava à sua volta. Quando o flagrante ocorreu, não houve resistência. Parecia aceitar o inevitável. Imediatamente, foi conduzido à delegacia para interrogatório, cercado por policiais e jornalistas. A frieza em seu olhar não deixava transparecer nenhum arrependimento ou medo. Durante a prisão, objetos apreendidos indicavam detalhes minuciosos de seus planos. Pastas com fotos, agendas com contatos e rascunhos de encontros revelavam sua organização. A magnitude dos crimes finalmente se tornava concreta para a equipe de investigação. Cada prova conectava vítimas, locais e horários, fechando o círculo da evidência. A cidade, aliviada, percebia que o predador estava finalmente sob custódia. No interrogatório inicial, sua frieza chocava até os investigadores mais experientes. Descrevia seus atos com uma naturalidade que congelava a sala em silêncio absoluto. O relato detalhado da captura indicava não apenas um criminoso, mas uma mente calculista. E enquanto a mídia transmitia a notícia, a população tentava compreender a dimensão do horror. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Suas palavras deixavam pistas inesperadas. Sentado diante de investigadores, Francisco falava com calma perturbadora, sem mostrar remorso. Cada frase era medida, como se narrasse fatos banais, e não vidas arrancadas do mundo. Descrevia detalhes dos encontros, métodos de sedução e os caminhos que levavam ao parque. Sua voz fria contrastava com a brutalidade de suas ações, ampliando o choque de todos presentes.
Era impossível não sentir que cada palavra carregava frieza e planejamento obsessivo. Ele detalhou como observava hábitos, rotinas e vulnerabilidades de suas vítimas escolhidas. Falava de estratégias para ganhar confiança, criando cenários de inocência e sedução. Investigadores anotavam cada passo, cada detalhe, tentando compreender a lógica do horror. As descrições eram tão minuciosas que pareciam ensaios de um roteiro macabro. E a precisão com que relatava os atos indicava controle absoluto sobre cada momento. Em depoimentos posteriores, confessou a manipulação emocional como instrumento de poder. Cada sorriso, cada elogio era calculado para aproximar e fragilizar simultaneamente. Sua narrativa deixava claro que a empatia era inexistente, substituída por pura estratégia. A polícia percebeu que lidar com sua mente exigiria mais do que provas físicas. Era necessário decifrar padrões psicológicos para entender e prevenir futuros atos. Mas um detalhe assustador chamou atenção durante as gravações oficiais. Francisco apontava para a posição exata das vítimas em fotos e mapas do parque. Um gesto simples, mas perturbador, mostrava não apenas memória, mas prazer sádico. Investigadores sentiram uma tensão quase palpável, como se a maldade tivesse corpo. E naquele momento, ficou claro que estavam diante de uma mente completamente sem limites. O caso rapidamente dominou jornais, rádios e televisão, transformando o terror em espetáculo. Repórteres buscavam cada detalhe, cada foto, cada relato chocante para atrair audiência. O maníaco do parque ganhou notoriedade nacional, sua imagem estampando manchetes diárias. A cobertura intensa amplificava o medo, tornando a população refém da própria curiosidade. Cada reportagem tornava o parque e o criminoso símbolos de horror absoluto. O público consumia informações com fascínio e pavor, incapaz de desviar o olhar. Programas de debate discutiam teorias, erros policiais e possíveis novas vítimas. Especialistas em criminologia eram chamados para explicar a mente fria do assassino, e cada análise reforçava a sensação de que o perigo estava próximo de qualquer pessoa. A mídia transformava a tragédia em narrativa contínua, alimentando o suspense coletivo. Enquanto isso, a polícia enfrentava críticas por supostos atrasos na captura. Erros ou omissões eram amplificados, gerando debates acalorados na sociedade. O predador, mesmo preso, ainda dominava o imaginário público com sua frieza. Cartazes, fotos e reportagens tornavam o caso inesquecível, uma cicatriz social. Era impossível ignorar o impacto. Medo, revolta e curiosidade se misturavam diariamente. Mas o efeito mais perturbador estava nas vítimas sobreviventes e familiares. Eles precisavam lidar com exposição pública, memórias dolorosas e julgamentos alheios. O crime, antes escondido nas sombras do parque, agora se espalhava em cada lar. A cidade aprendia, da pior forma, que o horror pode se tornar espetáculo midiático. E enquanto todos assistiam, a pergunta persistia: poderia a justiça acompanhar o ritmo? O tribunal estava lotado, a tensão visível em cada rosto presente na sala silenciosa. Famílias das vítimas buscavam respostas, enquanto jornalistas transmitiam cada detalhe. Francisco de Assis Pereira permanecia calmo, quase indiferente, diante do olhar público. Os advogados apresentavam defesas, mas a força das provas deixava pouco espaço para dúvidas. Cada documento, cada depoimento, consolidava a magnitude de seus crimes brutais. A promotoria detalhou os atos com frieza, descrevendo métodos e manipulações precisas. A narrativa chocava até os jurados mais experientes, que ouviam relatos quase insuportáveis. Imagens, mapas e registros criavam uma linha do tempo clara e aterradora dos assassinatos. O juiz ouvia atentamente, consciente da responsabilidade de aplicar justiça exemplar. E a população acompanhava, apreensiva, cada passo do processo nos noticiários. A sentença final não deixava margem para erro. Mais de 280 anos de prisão somados. Apesar do tempo simbólico, a lei impedia que cumprisse mais de 30 anos efetivamente. O veredicto trouxe alívio e revolta ao mesmo tempo, misturando justiça e impotência social. Para a cidade, o caso se tornava referência de violência, manipulação e falhas sistêmicas.
Mas para Francisco, a frieza permanecia intacta, como se nada tivesse mudado. Enquanto a sentença era lida, algumas famílias não conseguiam conter lágrimas de alívio. Outras, ainda em choque, percebiam que a dor jamais teria fim completo. A mídia explorava cada detalhe, mas nada poderia apagar o trauma deixado no parque. E, silenciosamente, o olhar calculista do condenado se projetava além das grades. Um detalhe nos corredores do tribunal chamou a atenção de todos, um sorriso quase imperceptível. Francisco cumpre pena na penitenciária de Iaras, um presídio de segurança máxima em São Paulo. Sua rotina é rigorosa, marcada por horários de alimentação, trabalho e isolamento parcial. Mesmo atrás das grades, mantém comportamento frio, observando outros detentos com atenção. Psicólogos relatam frieza absoluta, sem sinais de arrependimento ou empatia perceptível. Ele interage apenas quando necessário, evitando confrontos e mantendo controle absoluto. A rotina carcerária revela detalhes de adaptação, leitura, exercícios e alguns estudos diários. Autoridades monitoram de perto, sabendo que qualquer descuido pode gerar risco real. Mesmo limitado fisicamente, o impacto de seus crimes ainda reverbera fora da prisão. Visitantes relatam silêncio perturbador, olhar fixo e presença quase hipnótica do detento. A percepção é que o controle que exercia fora do parque persiste mesmo entre muros altos. A lei prevê que, apesar de 280 anos de condenação, poderá cumprir no máximo 30 anos. Assim, 2028 é o ano em que, teoricamente, ele poderá deixar a prisão, gerando tensão pública. Especialistas alertam sobre reintegração e possíveis riscos, mesmo após anos de reclusão. O sistema carcerário e a sociedade permanecem atentos, tentando prevenir novos incidentes. Enquanto isso, Francisco observa, calcula e mantém a frieza que o tornou notório. Mas um detalhe curioso intriga autoridades: pequenos objetos pessoais organizados meticulosamente. Cada item em seu espaço revela obsessão pelo controle, mesmo em ambiente restrito. É como se o parque tivesse se transformado em microcosmo de sua cela, ainda ordenado. E para quem observa, essa simetria silenciosa é ao mesmo tempo fascinante e inquietante. O terror, embora contido fisicamente, persiste de maneira invisível e calculada. O caso do maníaco do parque deixou cicatrizes profundas na cidade e na memória coletiva. São Paulo passou a olhar suas ruas e parques com desconfiança, medo e cautela constante. As famílias das vítimas carregam lembranças dolorosas, marcadas por perda e ausência. A sociedade questiona falhas institucionais e a rapidez com que predadores podem agir. O parque nunca mais foi visto da mesma forma, convertido em símbolo de horror. O episódio gerou mudanças em protocolos policiais, prevenção e investigação de desaparecimentos. Programas de proteção, alerta social e campanhas educativas surgiram após o trauma coletivo. Escolas e comunidades passaram a ensinar sinais de alerta e cuidado diante de estranhos. A mídia também aprendeu a equilibrar cobertura e respeito, embora o fascínio persista. O impacto psicológico sobre a população permanece, décadas após os crimes terem cessado. Pesquisadores estudam o caso para compreender a mente do predador e prevenir novas tragédias. Criminologistas analisam padrões, perfis e a manipulação emocional usada pelo criminoso. O episódio virou referência de estudos sobre violência urbana, manipulação e psicopatia. Ainda assim, o medo latentemente se mantém, lembrando que o mal pode surgir silencioso. E para muitos, a lembrança do Parque Escuro é mais vívida do que qualquer paisagem real. O legado, por fim, é ambíguo: horror, aprendizado e vigilância social constante. A cidade aprendeu a olhar para seus espaços públicos com olhos mais atentos e cautelosos. Mas para Francisco, o predador, o tempo atrás das grades não apaga a frieza que marcou o país. E a memória coletiva mantém vivo o alerta: confiança e ingenuidade podem ser armas fatais. Assim, o caso permanece perturbador, inquietante e impossível de esquecer. Se você ficou até o final desta história, já sabe, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima investigação.